Fala pessoal, tudo bem? Nessa sexta-feira a gente tem uma notícia boa, sim, uma notícia positiva aí. Eu sempre vou trazer com a maior alegria para vocês aqui todas as notícias que forem positivas. Só que o problema é que por trás dessa notícia positiva tem uma notícia não tão legal assim. Eu vou mostrar isso tudo em detalhes para vocês. Lembrando que a gente está numa oportunidade maravilhosa para você adquirir os livros lá na minha livraria, porque a gente está com uma promoção ali, relâmpago de 10 dias, e tem livros assim com descontos especialíssimos, principalmente o meu novo livro, 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset e a Ordem Internacional Nova, e meus outros livros também, A Beira do Abismo, Geopolítica Global e Fim do Mundo, Manual do Cristão, Manual do Conservador, O Mínimo sobre o Manifesto Comunista, tá tudo lá, tá? Dá uma olhadinha, links aqui embaixo, tá? Qual notícia boa é essa, você poderia perguntar? Nós estamos agora com uma queda do desemprego, olha que maravilha, tá? Taxa de desemprego no país, ela foi de 7,9 no trimestre móvel encerrado em julho. Esse resultado aí ficou abaixo do verificado no trimestre anterior, que foi encerrado em abril, e ali naquela época tinha uma taxa de desemprego de 8,5% e também foi igual e teve em igual período de 2022, tá? 9,1%. Então, isso foi trazido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD contínua, divulgado nessa última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo eles, essa informação é maravilhosa porque é a menor taxa para um trimestre encerrado em julho desde 2014, quando a taxa foi de 7%. Esse resultado ele ficou completamente em linha com a média das expectativas de 23 consultorias e instituições financeiras que estavam apontando ali para uma taxa exatamente de 7,9. O intervalo das projeções ia de 7,8 até 8,4, mas a média ali dava 7,9. No trimestre encerrado em junho, a taxa oficial ficou em 8%, ok? Então isso aí, claro, informação positiva, sempre que tiver uma informação positiva eu trarei aqui para vocês, tá? Agora, com 8,5 milhões de pessoas, o número de desocupados, ele recuou 6,3% em comparação com o trimestre anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são nada mais nada menos que 573 mil pessoas a menos que estão desempregadas em relação ao período que vai de fevereiro a abril. Agora, você poderia perguntar como é que está o rendimento habitual dessas pessoas? Ficou estável na faixa de R$ 2.935. No início da atual gestão, os níveis de desemprego eles pioraram e chegaram a 8,8% no trimestre terminado em março. Agora, os números se igualam à situação encontrada pela nova gestão quando assumiu o poder. Agora, o grande problema que eu falei para vocês é que a gente tem ali uma mistura de notícias boas com notícias ruins. A notícia ruim é, segundo o FGV-IBRE, né, incerteza sobre a economia do Brasil atinge a maior alta em quase 2 anos para o mês de agosto. A gente teve aí uma forte elevação que foi impulsionada por dúvidas que rondam as economias dos Estados Unidos, Argentina, lá do Dragão. Então vamos analisar por que esse negócio está tão alto assim. Tivemos aí muitas instabilidades no cenário externo e isso elevou a cautela entre os analistas de mercado com relação às economias emergentes, como é o caso do Brasil, né? E levaram a incerteza sobre a economia brasileira à sua maior alta em quase 2 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que é o FGV-IBRE, né? Eles divulgaram essa informação na última quinta-feira, dia 31, e o seu indicador de incertezas da economia, que é o IIE-BR de agosto, ele está com alta de 5 pontos após 4 quedas consecutivas. Então aí foi a mais elevada queda desde setembro de 2021, impulsionada aí, como a gente falou, por essa dúvida no cenário internacional, tá? Então o que eles vão dizer é, não, essa culpa toda é do cenário internacional e esses dados são muito sensíveis a ruídos, né? Porque é um indicador que seria, segundo os analistas, altamente volátil, né? Aí você perguntaria assim, que tipo de ruído pode prejudicar
um dado como esse, né, de você ver uma incerteza sobre a economia do Brasil, né? Que tipo de ruído? Os ruídos são as notícias sobre as possibilidades de recessão nos Estados Unidos. Nós falamos sobre isso em vídeo recente, onde eu trouxe a opinião do jornalista Tucker Carlson, onde ele disse que existe uma expectativa da parte dele que os norte-americanos estão prestes a perceber que a situação por lá não está tão boa e eles estão ali numa possibilidade de, num futuro próximo, se verem diante de uma grande recessão. Isso aí, ao contrário de todo mundo achava que era uma informação meio delirante, agora a gente já viu que isso é uma coisa que está sendo colocada na balança pelo mercado norte-americano, né? Embora a gente ainda apresente uma resiliência nos mercados de trabalho de consumo, no caso dos Estados Unidos, os dados ainda mostram essa resiliência, o país norte-americano ainda tem esse risco, como informou a nota técnica. Outro ruído, você ouviu falar aqui também, foi lá no noticiário vindo lá de Pequim, né? Porque esse país aí que continua sendo um grande motor da economia global, em agosto eles optaram por não mais divulgar dados sobre a taxa de desemprego entre os jovens, né? Facinho resolver, né? A situação não está favorável, você simplesmente para de divulgar, né? Beleza. Isso trouxe uma desconfiança no mercado internacional em relação aos outros indicadores macroeconômicos do país, né? E isso trouxe ainda mais instabilidade no cenário internacional, visto a importância do dragão para a economia do mundo. Além disso, também a situação aqui nos nossos vizinhos argentinos também atrapalha essa avaliação de incerteza sobre a nossa economia, porque a situação deles ali também pode nos atrapalhar, uma vez que a interação econômica entre ambos os países é importante fator na nossa balança comercial, né? Então, segundo eles, obviamente, esses fatores externos atrapalharam muito, né? Devido à forte parceria que o Brasil tem com esses três países, Estados Unidos, Argentina e o Dragão do Oriente, né? Em particular com o Dragão. Então, essa maior cautela do mercado com a economia foi impulsionada por esse noticiário internacional, não exatamente em relação a questões domésticas nossas aqui no Brasil, né? Isso é perceptível quando a gente olha a evolução de dois componentes que são usados para medir essa incerteza, né? A gente tem o componente mídia, por exemplo, que a incerteza subiu 6,6 pontos, né? Contribuindo positivamente com 5,8 pontos para a evolução desse índice, né? E a gente tem o componente também expectativa, que mede as previsões de especialistas para as variantes macroeconômicas, né? Nesse caso ele recuou 3,4 pontos. E aí, quando questionados ali os especialistas sobre essa incerteza, se ela tem possibilidade de continuar a subir, os economistas foram bem cautelosos, mostraram que caso ocorra uma piora no cenário externo, é possível uma nova elevação desse índice de incerteza da economia brasileira. Só que no campo doméstico, se houver novas dúvidas no mercado sobre a reforma tributária, isso poderia impulsionar para cima essa pontuação do indicador. No entanto, especialistas reiteraram, né, esse caráter mais uma vez volátil desse índice, né, que torna muito difícil você fazer previsões, né? Então, muitos acham que se não houver uma real piora no cenário internacional, eles acreditam que a gente pode continuar aí num quadro estável, né, ou talvez até favorável. Aí eu pergunto para você, quando a gente fala de números, a gente depende da confiança nas instituições. Você, o que você acha disso, tá? Segundo, você acha que realmente essa piora na confiança é única e exclusivamente devida a uma piora do cenário internacional ou há fatores aqui internos também que trazem essa piora? Deixa aí a sua opinião embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Fica o convite para você dar uma olhada na livraria. Meus dois manuais do Conservador e do Cristão, promoção. A Beira do Abismo também, Geopolítica Global Marinho, Fim do Mundo, promoção. 90 segundos para o Apocalipse, o Grande Reset, a Ordem Internacional Nova. Tudo em promoção por tempo limitado. Aproveitem links aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, só aqui no nosso canal. Um abraço, obrigado pela audiência. Valeu!